Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é terça, 30 de maio de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Com aquele feriado nos Estados Unidos e no Reino Unido que eu comentei, ficou difícil ontem a gente interpretar a leitura dos investidores sobre o acordo do debt ceiling firmado no fim de semana. De um lado, olhando para mercados, a gente teve a maioria das bolsas, petróleo e minério de ferro para cima, valorizando, e também o ouro para baixo, que somados são sinais de um maior apetite a risco. Só que do outro, a gente também viu um dólar forte e o preço do cobre cedendo, por exemplo. As treasuries, que são a renda fixa americana, não negociou. Mas talvez a gente entenda hoje, nesse mercado de renda fixa, o porquê desse misto de sentimento dos ativos na segunda. Porque pelo jeito vai valer aquele meu argumento de ontem. Algum avanço nas discussões no teto da dívida alivia os riscos, ok. Só que também abre espaço para o Tesouro Americano voltar a recompor seu caixa. Ele volta para o mercado, emite títulos, reduz liquidez e acaba pressionando as taxas para cima. Bom, também é verdade que ontem, o acordo firmado pelo Biden deixou uma ala dos republicanos insatisfeita, especialmente ali com as concessões que ele acabou fazendo, o que acaba deixando alguma incerteza se eles vão de fato aprovar a tempo no Congresso. Mas nem os democratas também pareceram inteiramente satisfeitos. Quem sabe então isso não é um sinal de que eles chegaram num equilíbrio, na verdade. Seria aquele famoso nem para mim, nem para você. Enfim, vamos ver se o projeto é votado de fato amanhã na Câmara. Agora, um pouco dessa recuperação do minério de ferro que eu acabei de comentar, pode ter vindo uma notícia interessante que da Bloomberg, dizendo que a China está planejando novos incentivos tributários para sua indústria. Na mesma linha, a agência de rating Moody's também disse ontem que esses setores mais ligados a consumo e a construção chineses vão crescer acima da média nas projeções deles nos próximos 6 a 12 meses. E aí bateria um pouco com aquela visão de que alguma aceleração da economia vem à medida que a demanda reprimida vai sendo liberada nessa reabertura do país no pós-Covid. De fato, as empresas chinesas de turismo, alimentos, bebidas e até construção relataram receita e lucro operacional mais fortes no primeiro tri. Só que juntando essas notícias todas, nem o nosso Ibovespa se empolgou muito. A gente olha as ações, por exemplo, de empresas vendedoras de aço, elas não fecharam no verde. Elas até avançaram ali no começo do dia, exemplo da Vale, mas acabaram fechando a própria Vale com uma queda de 0,75 no dia. Agora, voltando um pouquinho para a China, o que tem segurado a atividade por lá, para baixo, tem sido esse ritmo aquém do esperado da recuperação do mercado imobiliário. A gente tem visto também uma fraqueza das exportações e dos investimentos, além também de um desemprego dos mais jovens que acabou de bater as máximas históricas. Passando também aqui pelo médio e longo prazo chinês, rapidamente, a gente tem que entender as implicações dessas tensões políticas que a gente está vendo contra Taiwan e, consequentemente, contra os Estados Unidos, e também as consequências para a economia desse envelhecimento da população, que sempre desenha um PIB potencial menor nesses países de população mais velha. Mas isso é papo lá para o episódio 1000 ou 2000 desse podcast. Falando agora um pouco do nosso juro local, o pré-fixado acabou dando uma subidinha de leve ontem depois daquela boa melhorada de sexta. Além do dólar forte, o movimento pode ser alguma frustração dos traders com o boletim Focus do BC. Depois daquela surpresa baixista do IPCA 15 sexta, só as projeções dos economistas para 2023 acabaram melhorando. 2024, que é o horizonte que interessa para as decisões do Copom, por exemplo, seguiu ali forte e acima de 4%. Aliás, é interessante também mencionar que quando a gente olha para final de 24, o prêmio observado na inflação implícita versus a média das projeções dos economistas para o IPCA já está de volta na sua média histórica. O que é isso, para quem não está familiarizado? Quando eu olho para algum vencimento de juros nominais, nesse caso eu estou falando do final de 24, a exemplo, por exemplo, de um título pré-fixado do Tesouro Direto ali para janeiro 25, vamos dizer, eu tenho implícito naquela taxa uma inflação, certo? Que pode ser comparada com as estimativas do consenso dos economistas, como essa que a gente sempre vê toda semana no Boletim Focus, nas projeções do IPCA. A diferença entre esses dois números, essas duas inflações, a implícita nos juros e a implícita no Boletim Focus, dá uma ideia do que eu estou chamando aqui de prêmio. Em períodos de inflação alta, a curva de mercado tende a ficar pior do que o número dos economistas. Pois bem, esse prêmio voltou para sua média histórica. E aí eu te pergunto, os economistas vão começar a rever seus números para baixo de inflação? Ou está acabando o apetite do mercado por a renda fixa, pelo menos nesse prazo, Final de 24, janeiro 25?
Veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.